Deus, ele não é um Deus carente, né? Vem muito da natureza de quem ele é. Então, ele não precisa se relacionar. Ele é relacionamento. Não é como se fosse, nossa, eu criei minha criação e agora eu quero me relacionar com minha criação. Ele nos criou com a finalidade de nos relacionarmos com ele, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão se relacionando na eternidade. Então, não é como se a gente fosse criado por falta de algo, mas foi por o transbordar de uma relação entre a própria Trindade. Isso, pra mim, é muito curioso e muito interessante a gente entender a Trindade. Deus não é como os deuses nórdicos, né? Como a gente tava falando de, não, me adora aqui, me adora ali, e, ó, você precisa ir no culto porque eu preciso da sua adoração. Não, ele não precisa da nossa adoração. Ele em si é completo, ele não precisa de nada, ele não precisa de nós. Mas ele escolheu criar nós, né? Simples criaturas, colocarmos no jardim, pra que ele pudesse descer, comunicar com a gente. Ele descia, ele andava no jardim, ele conversava com Adão e Eva, ele ama conversar. E você vê, eu gosto muito de ver isso, que tipo, desde o Éden, você vê ele conversando com Adão e Eva, e aí você vê ele com Marta e Maria. Ou seja, Deus é um Deus profundamente relacional. Fala, galera de Zescope, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora e eu quero dizer sejam bem-vindos ao nosso canal da loja de Zescope. E hoje nós vamos falar de um livro muito especial para nós, que é um material que nós temos ajudado aí a espalhar no Brasil, fora do Brasil, e é um material que eu sei que vocês gostam muito. Então eu tô muito animada pra gente conseguir entrar profundamente nesse material. Então vamos lá. Bom, nós vamos falar hoje sobre o livro A Presença Relacional de Deus. A gente lançou esse livro ano passado na nossa conferência de Zescope. E é um livro que ele pode até assustar, gente, mas ele é um livro que, olha, me surpreendeu e surpreendeu a todo mundo. E para falar desse livro aqui comigo, hoje eu tenho a Jacira, nossa amiga, que agora faz parte aí do nosso time de Zescope. Então a gente está muito feliz de ter ela aqui com a gente e para comentar também sobre esses livros. Então, Jacira, eu já quero começar. Vamos lá, Presença Relacional de Deus. O que você achou quando você leu, quando você pegou na mão? Fala aí pra gente um pouquinho sobre. Um misto de coisas, né? Primeiro, eu achei a temática muito importante, porque quando a gente fala de presença relacional de Deus, a gente está falando de toda a Escritura, a gente está falando da Bíblia inteira, a gente está falando de Gênesis e Apocalipse. A gente está falando de Gênesis, quando Deus cria o jardim e vem e conversa com os seres humanos que ele havia criado, demonstrando de forma muito clara que ele nos criou para uma relação. Deus, ele cria o Adão, mas ele também cria uma Eva, para que houvesse relação entre os dois, que houvesse relacionamento, que houvesse comunhão, e ambos com ele, né? Deus, ele cria um elefante, mas ele também cria uma elefoa. Ele cria um leão e uma leoa, enfim. Como várias músicas infantis deixam bem claro. Sim, da Arca de Noé, né? Bastante. Então, ele nos cria para essa relação. E termina lá no fim, em Apocalipse, mostrando desse jardim da nova criação de Deus. Onde ele continuará se relacionando com a gente. Então, Deus nos cria para a relação. Por que eu falei que é um misto de sentimentos? Porque isso é um assunto que a gente sabe de cor, né? Sim. Deus, ele quer uma comunhão com a gente, etc e tal. Só que é um livro, como que eu vou mostrar aqui na câmera, podem muito bem ver, não é pequeno. E a linguagem, ela é mesclada entre um linguajar acadêmico e um linguajar pastoral. Os dois autores, eles são acadêmicos, né? Um acadêmico de Novo Testamento, o outro acadêmico do Antigo Testamento, e eles se juntam para poder fazer um livro que fala sobre a presença de Deus em toda a Escritura. Então, é um livro que é denso, mas, ao mesmo tempo, é um livro que é extremamente profundo, mas tranquilo de ler. Se você é acostumado com leitura e tudo mais, é tranquilinho. Se você não é tão acostumado, você vai demorar um pouquinho mais, mas você consegue compreender. É uma coisa que dá para entender. Como a nossa amiga fala pra gente, né? Ele não é um livro de cabeceira, né? Que a gente vai ter ali, que é fininho, que a gente vai ter... Poxa, deixa eu extravasar minha cabeça um pouco aqui e vou ler. Ele não é esse tipo de livro, né? Ele é um livro de consulta. Então, se você gosta de pregar sobre esse assunto, se você gosta de comunicar com seus amigos sobre esse assunto, ele é um livro muito bom para consulta. Então, realmente, esse livro dá medo. Eu concordo com você, assim. Quando eu vi, eu falei, gente, isso aqui é grande demais, esse livro aqui. Ele é um livro que
é denso, ele tem muitos termos, né? Ele bota muitos termos no original. E, assim, pra quem não tá acostumado com essa leitura, eu acho que é um bom começo pra se acostumar com essa leitura, né? Sim. Porque, às vezes, a gente sempre procura leituras rasas, né? Leituras leves. Quantas páginas tem esse livro? Tem 100 páginas. Então eu vou comprar. Não, eu sou escritora também, né? E isso é uma coisa que me irrita bastante, bastante. Eu não tenho paciência com isso. Porque, por exemplo, eu escrevo livros. E eu uso a internet também para propagar de forma mais breve ideias que eu tenho. Mas aí eu lembro que de vez em quando eu recebo no direct, assim, no Instagram, um texto do Instagram, gente, é desse tamanho aqui. Eu escrevo um livro, alguém reclamar porque tem um texto do Instagram, gente que manda mensagem, os textos no Instagram são muito grandes. Meu irmão, você quer que eu faça o quê? Eu sou uma escritora. Ou, às vezes, né, na editora, e falo, os livros que mais vendem são livros. Ali a média do brasileiro de leitura é 100 páginas. Sim, mas eu quero falar sobre racismo e você quer que eu fale em 100 páginas? Possível. Fica um pouco difícil para mim, né? Então, assim, a gente precisa, gente, deixar de ter preguiça, deixar a preguiça intelectual. Deus não gosta de preguiçosos intelectualmente. Sabe por quê? Porque ele decidiu se revelar a partir de um livro. Se você não gosta de ler livro, o que você está fazendo nessa religião? Não faz nem sentido. Tudo bem que hoje em dia tem audiolivro, não sei o quê, da Bíblia, tem muita etc. coisa para facilitar, né? Tem muita gente que tem TDAH também. Sim, né, se você tem alguma questão, faz sentido você ir por caminhos alternativos. Mas é importante a gente entender que são caminhos alternativos. Exatamente. A forma como Deus resolveu se revelar, como Jesus Cristo fala que ele é aquela palavra, ele é o verbo, ele gosta disso aqui, gente. Então vamos lá deixar de ser preguiçosos, porque Jesus não certeza. gosta. Vamos lá. Não, e é muito interessante a gente ver também, porque hoje em dia tá tendo um movimento inverso, né? Que até pouco tempo atrás, ou até agora mais ou menos, as pessoas querem conteúdos muito rápidos, conteúdos curtos. Agora a galera já tá se cansando desses conteúdos curtos, elas querem profundidade. Então os conteúdos agora são maiores, o Reels passou de 1 minuto e meio para 2 minutos. Então você vê que tá mudando aí a sociedade, ela tá começando a falar, peraí, calma aí. Tá muito raso isso aqui, né? Até porque essa coisa rasa, essa vida rasa, traz muita ansiedade. Porque a gente está consumindo um monte de coisa, mas a gente não tem profundidade com relação a absolutamente nada. No período que a gente está gravando isso, a gente está na época do conclave, né? E, tipo assim, todo mundo é especialista em conclave. Ninguém sabe nada sobre isso. Então, as redes sociais fazem com que a gente ache que tem alguma autoridade sobre coisas que a gente não sabe. Então, o fato de a gente tá mudando um pouco vai nos ajudar a ser uma geração um pouco mais profunda, né? E menos rasa. Em nome de Jesus. Eu lembro que todas as vezes, às vezes eu faço uns vídeos pra internet, no Instagram, e aí, tipo, quando era menos tempo, o Reels 1 minuto, não sei o quê, aí eu colocava lá. Sendo que, assim, eu acho problemática essa cultura fast food. Então, eu gosto realmente de fazer coisas um pouco mais longas. Às vezes eu exagero, às vezes faço uns vídeos de 15 minutos. Mas, enfim, todas as vezes quando eu ia postar, o Instagram me mandava uma mensagem. Até hoje manda, inclusive. O seu vídeo está muito grande. Você não recomendamos. Tem certeza, não recomendamos. Ninguém vai ver, coisas do tipo. Eu, tipo, mano, se as pessoas quiserem ver, ok, mas eu não vou estar alimentando a cultura fast food. E esse livro, faz isso também, né? Exatamente, ele vem de encontro com isso de pessoas cansadas de fast food, né? Isso, desafiar, gente. Exatamente, porque como você falou, né? Não tem como a gente falar de um tema tão completo em 100 páginas. Não tem como a gente falar de um tema completo em 100 páginas. Então, esse livro aqui, ele veio muito para isso, sabe? Para dar para os cristãos realmente armas. Armas e armas fundamentadas na Bíblia, né? Então, esse livro aqui é um livro para você ler junto com a sua Bíblia. É um livro... Assim, todos os livros que a gente lê cristão, a gente tem que ler do lado da Bíblia, né? Mas esse livro aqui, ele traz muita referência. Como ela falou, é de Gênesis a Apocalipse. Então, ele é um livro que vem muito de encontro com isso. Então, eu tô muito feliz que a gente, né, como Movimento Desescope, a gente conseguiu trazer esse livro. Esse livro, ele é um livro que é originalmente em inglês. Acho que é God's Relational Presence.
E a gente conseguiu trazer ele pra cá. Então, ele é um livro de 2 autores, né? E aí, são nomes bem difíceis, mas aí você pode ver. E aí, ele fala... E é muito interessante porque um dos autores é perito em Novo Testamento e o outro em Antigo Testamento. Então, eles se juntaram ali realmente para dar pra gente uma aula sobre a presença de Deus. E é um tema que, às vezes, a gente fala, né? Santo Espíritas, bem-vindo aqui. A gente tem muitas músicas que a gente fala sobre presença. Muitas pregações falando sobre presença. Mas a gente nunca parou para ver o que é a presença de Deus, né? E aí, esse livro, ele vem trazer isso pra gente. Então, eu acho muito interessante. E é interessante que ele já começa falando sobre isso, sobre o que é essa tal presença que a gente tanto fala, né? O que é essa tal presença que a gente tanto escreve, que a gente tanto canta. E aí, eles começam falando Deus como um ser trino. A gente é a única religião que serve a um Deus que é 3. E aí é muito difícil de explicar a Trindade, né? Os teólogos do passado se debruçaram durante tanto tempo. Hoje em dia também é difícil de você compreender. Exatamente. Não é uma coisa fácil. Mas isso, pelo menos, indica que esse Deus, ele é pessoal e ele é relacional. E que ele se relaciona. C.S. Lewis fala sobre isso. Ele fala que Deus é como se os 3 em um só estivessem em uma dança eterna de amor. Pericorese o nome. Isso. Eu amo esse termo. E aí, quando os autores, o que eles vão fazer no livro? Eles vão literalmente passear desde Gênesis até Apocalipse. Então, eles começam falando sobre essa presença pessoal, íntima, de Deus com o seu povo. Então, eles começam falando sobre o Pentateuco. Então, eles começam... Eu tô querendo falar pentatêutico. Mais um corte aí. O Pentateuco. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, em Gênesis, por exemplo, a gente vê essa presença de Deus de forma íntima e real no Éden, em que Deus ele cria esse local de comunhão. Ele vinha todos os dias. Ele vinha todos os dias e falava... Ele poderia ter falado com Adão e Eva uma vez e dito lá, mas ele queria essa relação mesmo, esse relacionamento. Em Êxodo, Deus ele se revela como libertador do seu povo. Ele se revela como alguém que faz um tabernáculo, um lugar de santidade para o seu povo. Ele se revela como alguém que se preocupa com questões do dia a dia. Eu amo ler Êxodo, eu amo ler Levíticos, Números, Deuteronômio. Números é um pouco chato às vezes, mas o que a gente consegue ver nesses livros? A gente consegue ver um Deus que é extremamente minucioso. Sim. Você vê que ele vai dar regras básicas, básicas, de higiene, inclusive. Olha, quando a mulher estiver no período menstrual, vamos separar as camas, né? Que tá lá em Levíticos. Sim. Que é justamente para você não se contaminar. Enfim, coisas que a gente às vezes nem percebe. O lance do porco lá. Porque havia contaminação naquela época. Enfim, Deus ele se preocupa com minuciosidades na nossa vida. Coisas no nosso dia a dia. E isso significa que Deus, ele está no nosso ordinário. Que tem como a gente servir ao nosso Deus no ordinário, mas que ele se preocupa com o nosso ordinário. Não é só no extraordinário. Não é só no momento de cantar. Não é só no momento de você estar no palco. Não, Deus está com você no seu dia a dia. E em Gênesis, Apocalipse, a gente vê isso, mas especificamente no Pentateuco. E, por exemplo, nos livros históricos, que eles também vão falar, nos livros históricos, por que Deus coloca, né? Eu não sei se você já parou para pensar, mas por que Deus coloca tantos personagens, né? Tá lá Samuel, tá lá Josué, tá lá Gideão, tá lá... E às vezes a gente fica... Mas poderia ter colocado um só, eu ia entender, tá lá Moisés. Eu consigo compreender Deus, mas por que ele coloca, né? Ele coloca essas pessoas pra gente ver... as decisões delas no dia a dia, os erros delas, pra gente entender que os nossos heróis, eles têm pés de barro, que o único que de fato é completo é Jesus Cristo, mas ele também coloca isso pra gente ver como essas pessoas no dia a dia tiveram encontro com a presença dele. E que ele também pode nos encontrar no dia a dia. Então, todos esses livros mostram isso. Os profetas, então, né? Eles têm acesso direto a Deus. Mas eles têm essa missão muito clara de
passar a vontade de Deus para o povo. Só alguém que realmente tem uma comunhão muito profunda com Deus pode fazer isso. E aí os profetas nos revelam isso, que se a gente quer viver na presença de Deus, primeiro a gente tem que ser santos, como Deus, a gente deve buscar a santidade. Mas a gente não deve só buscar a santidade para a gente não deve buscar só a presença para a gente deve transmitir isso a outras pessoas, trazer outras pessoas também com relação a essa presença. E, no caso, os evangelhos sinóticos e os evangelhos como um todos, e em Atos, a gente vê Jesus encarnado mesmo, revelando que Deus ele nos ama tanto, que ele deu o seu único filho unigênito. Só que a gente conhece essa passagem de cor, mas a gente não vê a beleza dela. Sim. Que Deus, ele se identificou tanto com a gente, ele nos fez a imagem dele, ele se identificou, mas viu que essa imagem estava decaída por causa do pecado, e ele queria restaurar isso, que ele mesmo veio. Sim. Eu, enquanto pessoa que estou em um mundo caído, em um mundo do sofrimento, eu teria muita dificuldade em crer em um Deus que nunca sofreu. Vê, a gente vive em um mundo de sofrimento. A gente vive nesse mundo dos livros históricos da Bíblia, que é guerra, que é caos, é tudo. É muito difícil servir a um Deus, sei lá, os deuses gregos, os deuses romanos. Eles são sempre vitoriosos. Né? Eles estão sempre longe, né, estão sempre das pessoas. Fortes. Sim. Tem uma música... E carentes também, né? Carentes de adoração. Eles utilizam o ser humano como escravos. Sim. É o único que simplesmente se faz escravo para poder dignificar o ser humano é o Deus da Bíblia. Tem uma música muito linda, que é do Stênio Márcios, que é sobre o Jesus das cicatrizes, que é baseado num poema, Jesus of Scars. E aí ele fala sobre os falsos deuses, eles são sempre fortes, eles não conhecem o abandono, eles não sabem nada disso. Como que eles podem se relacionar com o ser humano? E aí, nos evangelhos, a gente vê isso, que Deus ele quer tanto estar presente na nossa vida, que ele quer tanto uma relação, mas ele não é esse Deus carente. Ele é o Deus que vem até nós, não para criar não para transformar a gente em escravos dele, mas justamente para nos libertar, para a gente ter acesso direto a ele. Então, ele nos ama tanto que ele vem até nós. Então, a gente vê isso. Então, a igreja em Atos vai seguir esse ritmo, e esse ritmo de adoração a ele, porque ele já está presente. Sim. E nos escritos joaninos e Apocalipse, a gente tem essa esperança, a esperança viva. A Bíblia ela não termina de uma forma desesperançosa. Ela não termina com guerras, coisas acabando. Não, a Bíblia termina com a gente voltando para o jardim. Sim. O propósito original lá do Jardim do Éden vai ser retornado. Sim. A gente vê que ele vai ser retornado de uma forma muito mais gloriosa. As coisas que a gente considera muito mais importantes nesse mundo, como o ouro, vai ser o estrado dos nossos pés lá. Então, Deus ele vai renovar, ele vai transformar esse mundo, mas de uma forma que haja esperança plena. De uma forma que vai acabar com todo o sofrimento. De uma forma que a gente vai viver plenamente na presença dele. E sermos tomados por essa presença significa que ele vai acabar com todo o mal que existe no mundo. E a gente vai viver plenamente, de forma plena mesmo, de uma vida plena. Então, os autores eles vão trazer tudo isso em um livro que, tipo... Gente, é muito bonito de ler. Impossível falar em um vídeo desse curtinho, né? Mas é muito profundo, né? O que eles explicam. E é uma coisa que não mexe só com o seu intelecto, mas mexe com o coração. Porque, tipo, a gente se apaixona muito mais por Jesus. Que a gente vê ele em todas as passagens, inclusive números. Onde que eu vejo Jesus em números? Espera aí, vem aqui, vamos lá. E aí é muito bonito, porque às vezes a gente fica entediada em muitas das nossas leituras, especialmente muita coisa do Antigo Testamento, que a gente não consegue ver conexão com o Evangelho, né? Sim. Então, os autores, eles fazem isso. E aí, isso é muito genial, porque a gente se apaixona cada vez mais por Jesus. É aquilo, né? É o Jesus pré-encarnado, né? Sim. É a pré-encarnação, onde ele aparece na história antes dele vir, né? Ali... pela barriga de Maria e tudo mais. Isso é muito interessante. Quando você estava falando de Êxodo e tudo mais, sobre as regras, né, do ordinário que o Senhor colocava,
O que me vem muito à cabeça é quanto o Senhor gosta de limpeza, de organização, né? Então, quando a gente fala, nossa, mas não tem problema deixar a pia, né, sem louça. Nossa, o Senhor ama quando a gente pega e lava uma louça, porque o Senhor ama organização e limpeza. Isso é louco a gente pensar que o Deus que criou todo o universo, ele se preocupa com limpeza e organização. Sim. Isso maluco, é chocante pra gente, né? Por exemplo, quando a gente rivaliza, né, Marta e Maria, né, como se Jesus estivesse dizendo para Marta, você tá tudo errado aí. Jesus, ele não fala que ela tá errada. Ele não fala que ela tá errada em cuidar da casa, em fazer o almoço. Afinal de contas, era um batalhão de homens, todos eles Alguém precisaria fazer, exatamente. Alguém precisava fazer. O que Jesus estava falando é que realmente a boa parte era a presença dele. Mas que ela não estava errada. Alguém precisava fazer aquilo. O momento em que ela estava que era errado. Mas assim, Deus ele se preocupa com coisas muito pequenas. Basta a gente olhar, aí a gente se maravilha demais. Basta a gente olhar a forma como os planetas são formados, são feitos, né? A forma como são formados é muito bom, né? A forma como são feitos, como eles estão em conjuntura. Basta uma coisinha saindo de lugar, milímetros. A vida humana acaba. Sim. Então, assim, Deus, ele tá preocupado com coisas pequenininhas, inclusive na nossa vida ordinária. Ele é um Deus detalhista, né? Detalhista demais. Isso significa também que ele cuida em detalhe da gente. Sim. Por isso que Jesus Cristo falou, você não precisa se preocupar com relação ao dia de amanhã. Basta cada dia ser um mal. Calma o coração. Deixa a ansiedade de lado. Porque eu tô vendo tudo que você precisa. É de roupa? Eu sei disso. Você precisa de comida, de alimento? Eu sei disso. Eu tô contemplando. Né? Se eu sei os fios do seu cabelo, você acha que eu não vou saber se você precisa de roupa? Basicamente é isso que Jesus está falando com a gente. E aí o interessante é como ele vai mostrando Jesus Cristo em todos os livros, especialmente no Antigo Testamento, e aí que coaduna com o que Jesus fala, do tipo, olha, eu sou o cumprimento da lei. A primeira pregação pública de Jesus Cristo é uma das menores pregações de toda a história. Ele chega, ele lê Isaías, ele diz, se cumpriu a profecia, e vai embora. Drop the mic. Muito bom. Só tinha que falar, e entrava o clean. O Jesus lá do The Chosen teria feito. E foi embora. Então, tipo assim, ele tá falando que toda essa lei, os profetas, no caso, a gente tá falando do Antigo Testamento. A gente tá falando dos profetas, a gente tá falando dos livros históricos, a gente tá falando da lei como a lei mosaica, né, o Pentateuco. Ele tá falando que tudo se cumpre nele. Então, a gente tá vendo nesse livro exatamente isso. Mas aí, no caso, ele vai explicar como que isso acontece, como que é em Gênesis, como que é em Êxodo, como que é até Apocalipse. É muito interessante voltar um pouquinho, né? Quando a gente estava falando sobre pericorese, que eu amo, que é a dança da Trindade. Esse termo, para mim, é um termo incrível de se entender Deus. Porque, como a gente estava falando, que Deus ele não é um Deus carente, né? Vem muito da natureza de quem ele é. Então, ele é muito curioso, né? Mas ele não... É como se, assim, ele não precisa se relacionar. Ele é relacionamento. Não sei se dá pra entender muito, assim, mas... Não é como se fosse, nossa, eu criei minha criação e agora eu quero me relacionar com a minha criação. Não, ele ele nos criou com a finalidade de nos relacionarmos com ele, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão se relacionando na eternidade. Então, não é como se a gente fosse criado por falta de algo, mas foi por o transbordar de uma relação entre a própria Trindade. Perfeito. Então, isso para mim, é muito curioso e muito interessante a gente entender a Trindade. Sim. Porque Deus não é como os deuses nórdicos, né? Como a gente estava falando de... Não, me adora aqui, me adora ali. E, você precisa ir no culto porque eu preciso da sua adoração. Não, ele não precisa da nossa adoração. Exato. Ele não precisa. Ele é completo. Ele em si é completo. Ele não precisa de nada, ele não precisa de nós. Mas ele escolheu... criar nós, né, simples criaturas, colocarmos no jardim, para que ele pudesse descer, comunicar com a gente. Jesus, ele descia, ele andava no jardim, ele conversava com Adão e Eva, ele ama conversar. E você vê, eu gosto muito de ver isso, que tipo, desde o Éden, você vê ele conversando com Adão e Eva, e aí você vê ele com Marta e Maria, e tipo assim, conversando com Maria. Ou seja, Deus é um Deus profundamente relacional. Sim. E se a gente não está se relacionando com ele dessa forma, a gente não está vivendo pelo que nós fomos criados. Então, a gente vai ter um grande conflito de identidade.
porque a gente não tá vivendo pelo propósito que nós fomos criados. Então, eu gosto muito meu cunhado fala muito isso, né? Que o refrão da Bíblia é: e vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Ele gosta de repetir isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. E diz muito sobre o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus não é que a gente lote lugares, não é que a gente... Quantas pessoas você converteu, propósito eterno de Deus é o relacionamento. E aí, da mesma forma que a trindade ali naquela dança é completa e ela se encheu e transbordou na criação, nós amamos tanto o Senhor, nos relacionamos tanto com o Senhor, nós transbordamos para o mundo. E aí o mundo conhece e entra na dança também. Então, eu acho, assim, que a forma como eles colocam nesse livro é muito bom. Porque a gente não só vê frases de efeito ou teorias ou palavras soltas, né? Porque hoje a gente tá em dias que é isso, palavras de efeito, né? Mas a gente vê, de fato, quem Deus é. Isso não é um livro... eu vou ver momentos que Deus se relacionou com o seu povo. Não, ele é um livro que fala, olha, a Bíblia é relacional. Sim. Ela é feita para se relacionar. Gente, Deus não precisava fazer a Bíblia. Não. Deus não precisava fazer a Bíblia. Então, a Bíblia é realmente Deus se relacionando conosco. Então, se a gente tem... Porque a minha Bíblia tá aqui atrás. Mas se a gente tem uma Bíblia na mão, gente, é literalmente as palavras do Senhor. Então, se a gente não tá se relacionando com Ele dessa forma... a gente está perdendo algo muito precioso. Muito precioso. É um privilégio, né? Sim. Ele está nos convidando para participar de uma dança que ele já está participando eternamente. Exatamente. Ele está querendo que a gente entre agora. Olha, eu quero que você venha também aqui. E mais do que isso, porque nós somos imagem e semelhança dele, nós também temos essa necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. Sim. Né? Quando ele nos criou, ele criou um Adão e uma Eva, para que houvesse relacionamentos horizontais também. Tem um relacionamento vertical com Deus, mas existem os relacionamentos horizontais também. Então, por exemplo, no Reino Unido, foi criado um ministério para pessoas sozinhas. Porque... Nossa. Então, porque a nossa sociedade ela tá tão individualista que começou-se a criar problemas mentais porque as pessoas estão querendo passar muito mais tempo sozinho do que convivendo com as pessoas. Meu Deus. Olha só como a estrutura também, como Deus nos criou, é para a relação. Sim. Então, ficar muito tempo sozinho no Reino Unido, índices mostram que é como se você fumasse 12 cigarros por dia. Meu Deus. Então, assim, isso mexe com a cabeça da gente. Depressão, ansiedade, problemas maiores. Então, tipo assim, a gente foi criado para a relação. Deus é um Deus relacional. E Ele nos criou para isso. Sim. Por isso que a gente precisa de comunhão, a gente precisa de igreja, a gente precisa de amigos, a gente precisa de companhia, a gente precisa, se relacionar. Porque Deus, Ele nos criou com essa estrutura. E ele está eternamente nessa dança linda. E ele nos chama para isso. Então, é muito importante a gente entender a revelação de Deus em Cristo Jesus nessa coisa amorosa, linda, santa dele em toda a Escritura. Né? Então, os autores fazem isso. É muito interessante porque quando a gente fala qual a sua linguagem de amor, né? O toque físico, palavra de afirmação. Que é o signo dos crentes. Né? Exatamente. Mas Deus é tudo isso. Ele mostra que ele é tudo isso. E ele ama tempo de qualidade. Ele ama. Então, assim, ele ama se revelar a nós, né? Ele ama esse relacionamento íntimo de comunicar algo para nós. Ele ama falar palavras de afirmação pra gente. Ele adora isso, porque nós fomos feitos a imagem dele para nos relacionar. Então, é aquilo que eu falei, né? Nós fomos feitos por uma família. E se a gente está longe de uma família, longe da Trindade, longe da família a qual ele nos criou para estar, a gente entra em colapso, né? A pandemia mostrou muito isso, né? Onde a gente precisou se isolar de tudo, de todos. Graças a Deus, nós tínhamos a internet. Mas mostrou que a gente não estava fazendo o que nós fomos criados para fazer. E cara, eu amo pensar, quando Jesus voltar, que ele vai fazer um banquete.
Sim. Tipo assim, a gente vai sentar numa mesa com Jesus, vai fazer um banquete, tipo... Sim. Não, a gente podia estar fazendo várias coisas, voando por aí, sei lá, aproveitando o corpo glorificado. Não, ele fala, não, a gente vai fazer um banquete, a gente vai sentar e a gente vai ceiar junto. É muito e legal. E eu não vou isso. ceiar mais até o dia que eu voltar pra cear com vocês. E é muito lindo isso, porque realmente fala da presença, né? Ele tá muito mais interessado. Ele não tá interessado em ser um pai que vai dar presentinhos pra gente. Não é aquele pai ausente que dá presente pra você. Ah, eu vou te dar a vida eterna. Então tá, top. Segue com sua vida eterna e tá ótimo. Tá ótimo. Ah, você precisa de comida, eu vou te dar aqui, tchau. Não, ele é um Deus que ele tá no dia a dia. Não é à toa que um dos meus livros favoritos da Bíblia é Mateus, e por causa do início, que coloca o único que registra Jesus Cristo como Emanuel. E aí explica o que significa Emanuel, que é o Deus conosco, ele tá com a gente em todo momento, na tristeza, na alegria, em choros, em todos os momentos. Sim. E ele, você vê muito nas escrituras, Jesus ele gostava muito de comer. ele gostava. Na eternidade vai ter. Vai ter. E aí, ele sempre fazia uma mesa. Sim. Ele sempre estava à mesa com seus discípulos. Ele ama a mesa. Por quê? Porque a mesa é comunhão, é intimidade, é presença. E é isso que ele quer com a gente. E aí a gente consegue ver isso na Bíblia toda. E a gente se apaixona muito mais pela Bíblia. Muito mais, né? Por ler, gente. Por ler, exatamente. Porque, gente, eu não consigo. Esse tema, pra mim, ele é muito importante, cara. Porque a presença de Deus é o que nos cerca, né? Eu lembro que eu tava na faculdade, uma época, quando eu fazia faculdade ainda. E eu tava muito cansada, assim, na faculdade. Muita aula, muita coisa pra ler. Aquelas xerox que não acabavam nunca. E muita coisa pra ler. E eu lembro que eu tava esgotada. Eu lembro que eu sentei na biblioteca da faculdade. E aí eu só tinha uma mesa que era de frente pra uma árvore. Porque o resto não era bonito. Só tinha uma árvore e eu tinha que ficar focando naquela árvore ali. Era a única coisa que era bonita. E eu lembro que eu tava lendo um livro chamado Convite à Trindade. Que explica realmente a Trindade. E aí eu lembro que eu tive um encontro com o Senhor ali e eu entendi, tipo assim, o Senhor tá carregando a minha mochila. Eu senti ele falando assim, eu tô carregando a sua mochila. Só que eram coisas que eu tava pra cá, pra lá, cheia de coisa na mão, cheia de mochila. E aí eu senti o Senhor falando assim, eu tô na sua vida ordinária. Não é porque você não tá orando que eu não tô com você. Tipo, eu tô carregando a sua mochila com você. Então, ali eu comecei a entender muito mais esse lado da vida ordinária, né? Do dia a dia, nossa, eu tenho que resolver uma coisa do trabalho, eu tenho que resolver alguma coisa do culto de domingo, algo do tipo. Às vezes a gente passa tão batido e a gente esquece que o Senhor, ele prometeu estar com a gente. Ele prometeu fazer parte desses momentos. Não é? O Senhor, ele não... Peraí, agora você tá orando, agora eu vou olhar pra você. Aí, beleza, aí você parou de orar, ele vai olhar pro outro lado. Eu vou olhar pra fulano ali, pra Nath, que a Nath tá ali. Sim. Não, ele não é um Deus assim. Ele olha pra gente a todo momento. Ele tá ciente de todas as nossas necessidades, Não né? é uma moeda de troca. É. Esse Deus é diferente. A gente tá acostumado a deuses que a gente faz coisa e aí ele nos abençoa. A gente não fez coisa, olha, ele vai tacar um fogo. Não é assim com o Deus da Bíblia. Exatamente. Não é uma moeda de troca. Ele promete a presença dele em todos os momentos. Sim. Ele promete estar com a gente em todos os momentos e ele tá. Então, tipo, a gente vê isso de uma forma muito clara com o povo de Israel. Nossa, a gente vai ler os livros lá do Pentateuco e os livros históricos, não sei como é pra você, né? Mas comigo eu tenho muita raiva daquele povo. Eu passo muita raiva. Demais. Deus chega e fala, olha, é isso aqui, ó, gente. Aí eles vão fazer exatamente o contrário. E vai lá e faz um bezerro de ouro. E faz um bezerro de ouro. Ah, Moisés, aquele teu servo, não voltou? Então não, a gente tinha vai uma fazer montanha, né? Tinha uma tempestade ali. E eles não vão fazer um bezerro aqui rapidinho. Fazer um bezerro aqui, tranquilinho, estamos com tempo, né? É, aqui, ó, tempo aqui que te sobra. Ele lá que chamou a gente, aquele Deus aí pegou a gente lá no Egito, mas a gente não sabe o que ele vai fazer com a gente, então vamos fazer um bezerro. Ô, Arão. Aí o Arão faz o quê? Vai lá e faz o negócio. Sacerdote. Então, assim, você vai passando um monte de raiva com eles. Sansão começou bem, do nada foi lá pra Dalila e tal. Graças a Deus a gente não é Deus, porque senão já não existiria humanidade, né? Graças a Deus, eu teria acabado com todos eles.
Então você vai passando raiva, mas aí você vai vendo que Deus ele continua lá. Ele não abandona eles. É o povo da aliança. Então Deus, ele é um Deus de aliança. O Deus da Bíblia é um Deus de aliança. Sim. E ele é fiel. Tem uma música que a gente fala, né? Deus é fiel a mim. Qual que é essa música? Não lembro. Flores e frutos, montanhas, é fiel a mim. Amém. Sobre a fidelidade do Senhor. É um hino. Mas aí, tipo, tem uma outra versão que eu acho ela muito legal, que fala, tipo, fiel a si. Que, tipo, Deus é fiel a si mesmo. Ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel a quê? A sua aliança. Então, ele permanece porque ele é íntegro apesar de nós. Deus não é Deus por causa de nós. Deus é Deus apesar de nós. Uau, se ele bom. fosse por Mesma causa frase. de nós, por causa das nossas ações, ele ia ser inconstante. Sim. Mas fala que Deus, ele é constante em absolutamente tudo. Sim. E isso é porque apesar de nós, não é pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer, etc e tal. Ele tá lá pleno porque ele já está plenamente satisfeito, é uma dança eterna. Sim. Não depende da gente. E isso que é a beleza do evangelho. É. E por conta dele ser fiel com o povo no Êxodo e tudo mais, a gente sabe que ele é fiel conosco hoje. Sim, exato. Porque quando a gente olha pra trás e vê, nossa, Deus não desistiu do povo. Deus ainda tá correndo atrás de Israel. Assim, quando a gente pensa isso, a gente fala, mano, então ele é fiel pra mim. Se ele é fiel comigo. E aí ele revela a fidelidade dele e tudo mais. Então, isso é muito interessante, né? Porque eu tenho um filme que é um livro, né? Que é Amor de Redenção, que fala muito... Não sei se você já viu. Não, ainda não. Eu gosto muito de ficção, né? Eu queria ver, mas aí falaram que é muito emotivo. É bem emotivo. Aí eu não vi ainda. É bem emotivo porque fala da história de Oséias, né? E da prostituta. E me deu muita raiva esse livro, esse filme. Eu tenho muita dó do Oséias. Pois é. Toda vez que eu leio o livro dele, eu digo, oh Deus, só, coitado. Pois é, a gente fica... Não, eu fiquei assim, Que dó, meu filho, que desiste dá. essa mulher, porque essa mulher não quer você. Ela tá te traindo, ela tá voltando aos antigos caminhos, assim, ela não quer você. E aí, no final do filme, eu lembro que eu chorava. Eu falava assim, gente, é a gente. É a gente com Deus. E Deus não desiste. Então, A gente todo dia. é a gente todo dia. Todo dia a gente peca. Tipo assim, quando a gente acha, não, tô bem nisso aqui. E aí você vê que você não tá bem. E aí você fala, nossa, sou eu. Somos nós. E Deus, ele é um Deus fiel à sua aliança e à sua promessa com o seu povo. Então, isso é lindo demais. É muito lindo. E revela também a nossa dependência, né? A gente não consegue, com nossas próprias forças, seguir o que Deus mandou pra gente. Por isso que a gente precisa da presença dele primeiro. A gente precisa ser transformado por ele primeiro, pra gente conseguir viver a vida que ele quer pra gente, né? Então, é sempre isso. A gente cai na mesma coisa. A gente vai e Deus vai lá e resgata a gente. E ele não cansa, né? Ele não cansa. Porque ele é constante. Inconstante somos nós. Sim. A gente vai e volta. Agora eu tô bem. Nesses dias eu tô bem. Então, eu vou fazer meu devocional. Essa semana eu vou fazer tudo bonitinho. Essa semana eu tô meio mal. Eu preciso mesmo fazer. Será que eu preciso mesmo orar? Será que Deus... vem aquela desculpinha, né? Que tem um monte de oração, né? Tem um monte de gente orando. Será que ele vai me ouvir? Ele tá ocupado agora. São muitas chamadas ao mesmo tempo. São muitas chamadas. Né? Aí a gente vai desenvolvendo empecilhos pra gente não ter comunhão. Né? Até a culpa mesmo, né? Porque quando a gente fala, não, vou fazer tudo certinho essa semana. Essa semana eu vou ler a Bíblia, vou orar. E aí a gente... Falta um dia. Aí a gente se culpa, porque a gente faltou. Então a gente se culpa. E Deus tá lá, tipo assim, eu imagino assim, vambora, entra aqui. Você acorda, minha vida. Eu não tô chateado, não, vambora, tô aqui esperando. Tava esperando esse tempo todo. E ele continua lá. Lá. Ele não sai, sabe? Então, a presença de Deus é uma dádiva, é um presente. É um presente. E ele ser relacional é ele. É quem ele é, né? Sim. Então, isso é muito importante. Bom, acho que é isso, minha amiga. Sim. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Gente, comprem, leiam, deixem na biblioteca, consultem. É um livro de consulta, um livro de estudo, né? Você sempre vai voltar para poder entender mais aí cada livro da Bíblia. Isso aí. Então, bom, quero que vocês comentem aqui se vocês querem ver algum outro livro que a gente comente. A gente está muito feliz em fazer esse projeto aí desses capítulos comentando sobre os livros. A gente tem gostado de entrar e aprofundar um pouquinho mais. Cada livro que a gente, como movimento, impulsiona, faz parte de quem nós somos como movimento. Então,
Se você vê um livro, a gente falando de um livro ou de algo, é porque a gente quer que a nossa geração seja mais parecida com Jesus. E como você viu, é um livro que traz discussões sobre quem Deus é, sobre a presença de Deus. Então, eu encorajo você, como ela falou, a adquirir esse livro. Se tem um amigo que tem, pega emprestado. A gente, assim, o importante é você ler o livro. E se você conseguir comprar com amigos, eu indico também. Porque mesmo que ele seja um livro de consulta, também ele gera muitas discussões sobre o tema. Então, é um livro que dá para você fazer um estudo em grupo, é um livro que realmente você vai conseguir se aprofundar mais no tema. Então, esse é o livro. Então, nós temos lá na loja, mas assim, fica à vontade. Não tem só na nossa loja, tem aí em várias outras lojas. Mas a gente quer que você lê esse livro para você entender um pouquinho mais sobre quem Deus é. Então, muito obrigada por acompanhar a gente. Não esquece de curtir, comentar, seguir o canal da nossa loja. É um canal novo ainda, que a gente está voltando aí com força total. Então, siga a nossa loja, comente um livro que você quer que a gente fale sobre. E também o que você acha desse livro. Se você leu esse livro, comenta aí também a sua experiência com esse livro. Então é isso, muito obrigada. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.